A derrota dos amorreus, capítulo 10. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomará Ai e a destruirá totalmente, fazendo a Jericó e a seu rei o que fizera a Ai e a seu rei, e que os moradores de Gibeão haviam feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, teve muito medo, porque o Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por conta disso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Viramos Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então ajuntaram-se e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, ele e todos os seus exércitos, e sitiaram Gibeão e pelejaram contra ela. Mandaram os homens de Gibeão dizerem a Josué no arraial em Gilgal: Não retires tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livrai-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valentes. O Senhor disse a Josué: Não os temas, porque em tuas mãos eu os entreguei. Nenhum deles poderá resistir a ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O socorro do alto, sol e lua, são detidos. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os feriu até a Zeca e Maquedá. Quando eles fugiram dos israelitas, a descida de Bet-Horon fez o Senhor cair do céu grandes pedras sobre eles até Ezeca, e morreram e foram mais os mortos pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não será escrito no livro de Jassar? E o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. Não houve dia como aquele, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao acampamento em Gilgal. Os 5 reis da cova de Maquedá. Os 5 reis fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá e anunciaram a Josué: Foram achados 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Então Josué disse: Arrastai grandes pedras à boca da cova e ponde junto ela homens que os guardem. Porém, vós não o detenhas, mas persegui vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixes entrar em suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou em vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de feri-los com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os demais que deles ficaram entrando nas cidades fortificadas,
Voltou todo o povo em paz ao arraial, a Josué e Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Então disse Josué: Abre a boca da cova e dali traze-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova trouxeram-lhe aqueles 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Sendo estes reis traduzidos a Josué, chamou estes todos os homens de Israel e disse aos comandantes de guerra que tinham ido com ele: Chegai e põe de pé sobre o pescoço destes reis. Eles se aproximaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhe disse: Não temais, nem vos atemorizeis. Sede corajosos e fortes, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, Josué deu ordem para que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova em que se haviam escondido, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ali está até hoje. Mas 7 reis são vencidos por Josué. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, ferindo-a a fio de espada, e matou seu rei, destruiu-a porque completo juntamente com todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Faz ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. De Maquedá passou Josué e todo Israel com ele a Líbina, e pelejou contra ela. E o Senhor a entregou nas mãos de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez a seu rei como fizera o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passaram de Libna a Laquis, sitiaram-na e pelejaram contra ela. E o Senhor Deus Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte tomou-a e feriu a espada a ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Libna. Então Orão, rei de Geser, subiu para ajudar Laquis. Porém Josué o feriu a ele e a seu povo, sem deixar sequer um. De Laquis passou Josué e todo Israel com ele a Eglon, acamparam contra ela e contra ela pelejaram. E no mesmo dia tomaram-na e feriram a espada e destruíram por completo os que nela estavam, conforme tudo que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiram de Eglon a Hebrom e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram a fio de espada, seu rei e todas as suas cidades, com tudo o que nelas havia, sem deixar nada, conforme tudo o que fizeram a Eglon. Assim a destruíram com tudo o que nela tinha vida. Depois voltou Josué e todo Israel com ele sobre Debir e lutou contra ela. Tomaram-na com seu rei e todas as suas cidades, e as feriram a fio de espada, e destruíram tudo que ali dentro tinha vida, sem deixar um sequer, como fizera Hebrom, e como fizera a Libina, e a seu rei. Assim fez a Debir e a seu rei. Feriu, pois, Josué toda a região das montanhas do Neguebe, as campinas e as cidades e todos os seus reis, sem deixar nada. Tudo o que tinha vida o matou, como ordenará o Senhor Deus de Israel. Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza e toda a terra de Gósen até Gibeão.
Todos esses reis e suas terras os tomou Josué de uma vez, porque o Senhor, o Deus de Israel, pelejava por Israel. Voltaram Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. A derrota de Jabim e seus aliados. Capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isso, enviou mensagens a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Siron, ao rei de Asaf e aos reis que estavam na região do norte, nas montanhas, e no Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nas regiões de Dor, ao ocidente, e ao cananeu que estava ao oriente e ao ocidente, ao amorreu, ao eteu, aos ferizeu, ao jubizeu nas montanhas e ao eveu ao pé de Hermon na terra de Mispa. Estes saíram e com eles todos os seus exércitos, muita gente com a areia que está na beira do mar, em multidão, com muitos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis se uniram e vieram e acamparam unidos junto às águas de Merom para pelejar contra Israel. Mas o Senhor disse a Josué: Não tenhas temor deles, porque amanhã a essa hora eu entregarei todos eles mortos diante de Israel. Já reterás seus cavalos e seus carros queimarás a fogo. Josué e todo o povo de guerra com ele vieram de improviso contra eles, junto às águas de Merom. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os seguiram até a grande Sidom, e até Misefote, Maiã, e até o vale de Mispa, ao oriente, ferindo-os até que não lhe deixaram sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe mandará. Já reteou os teus cavalos e queimou os seus carros a fogo. Quando Josué voltou, tomou nesse mesmo tempo Azor e matou à espada seu rei, pois Azor havia sido antes cabeça de todos esses reinos. Mataram ao fio da espada tudo quanto nela tinha vida, destruindo por completo sem ficar nada que respirasse, e Azor puseram fogo. Também tomou Josué todas as cidades daqueles reis e a todos os reis delas, e os feriu a fio da espada, e os destruiu como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Porém, todas as cidades que estavam sobre os outeiros não as queimou Israel, unicamente a Azor, a qual Josué queimou. E os filhos de Israel tomaram para si todo o despojo e o gado daquelas cidades, mas a todos os homens feriram a fio de espada até destruí-los, sem deixar ninguém com vida. O mandato de Moisés a Josué. Tal como o Senhor ordenará a Moisés, seu servo, assim Moisés o mandou a Josué, e assim o executou, sem tirar uma só palavra de tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, o Arabá, as montanhas de Israel e seus vales, desde o monte Alaque, que sobe para Seir, até Balgade, no vale do Líbano. Ao pé do monte Hermon, também tomou a todos os seus reis e os feriu e os matou. Josué conquista Canaã, exceto a região costeira. Por muito tempo, Josué guerreou contra esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, salvo os heveus que moravam em Gibeão. Por meio da guerra tomaram tudo, porque isso veio do Senhor, que endurecia o coração deles para que resistissem com guerra a Israel para destruí-los, e que não lhe tivesse misericórdia, senão que fossem desarraigados, como o Senhor ordenará a Moisés.
Também naquele tempo veio Josué e destruiu os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todos os montes de Israel. Josué os destruiu com suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram em Gaza, em Gate e em Asdod. Tomou, pois, Josué toda a terra, conforme tudo que o Senhor dissera a Moisés, e entregou a Josué os israelitas por herança conforme sua distribuição, segundo suas tribos, e a terra descansou da guerra. Os reis derrotados por Moisés. Capítulo 12. Estes são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram e cuja terra possuíram além do Jordão, para onde nasce o sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon e todo o Arabá oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, e o Arabá até o mar de Quinerete, a oriente, e até o mar do Arabá, o mar salgado, ao oriente pelo caminho de Bet, Gesimote, e desde o sul junto às ladeiras de Pisga. O território de Og, rei de Bassã, que ficará dos Refaís, e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, em Salca, e todo o Bassã, até os limites de Jesur e de Maaca, e a metade de Gileade, território de Seom, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu aquela terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Os reis derrotados por Josué. Estes são os reis da terra, as quais Josué e os filhos de Israel derrotaram do lado ocidental do Jordão, desde Balgade, no vale do Líbano, até o monte de Alaque, que sobre Passeir, e Josué deu a terra em possessão às tribos de Israel, conforme sua distribuição nas montanhas, nos vales do Arabá, nas cidades, no deserto e no Neguebe. O Eteu, o Amoreu, o Cananeu, o Ferizeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro o rei de Jerusalém, outro o rei de Hebron, outro o rei de Jarmute, outro o rei de Laquis, outro o rei de Eglon, outro o rei de Gesser, outro o rei de Debir, outro rei de Geder, outro rei de Orma, outro rei de Arade, outro rei de Líbana, outro rei de Adulã, outro rei de Maquedá, outro rei de Betel, outro rei de Tapuá, outro rei de Efer, outro rei de Afeca, outro rei de Lazaron, outro rei de Madom, outro rei de Assou, outro rei de Sirom-Merom, outro rei de Asaf e outro rei de Tanaaque, outro rei de Megido, outro rei de Guedes, outro rei de Joquesenão do Carmelo, outro rei de Dor, da província de Dor, outro rei de Goim em Gilgal, e o outro rei de Tirza, e também outro rei, 31 reis ao todo.